Eu acho que, tipo, quando você começa a fazer um esporte e você vê que você manda bem, assim, naturalmente tem esse desejo de ir para pro lado da competição, ou, tipo, o seu entorno, ele te incentiva a fazer isso, né? Então, acho que aconteceu muito isso comigo, assim, quando eu era moleque, eu nunca fui um atleta, assim, sabe? Eu nunca quis competir, eu sempre gostei muito de fazer esporte, e o esporte sempre esteve presente na minha vida desde que eu era criança, assim, ou era futebol, ou era vôlei, ou era corrida, ou era isso, ou era aquilo. E escalada era só mais um desses que eu gostava muito, sabe? Só que todas as competições que eu fui incentivado a participar quando eu era moleque, eu ganhava. Não tinha muito atleta também, né, nessa época, sabe? Então foi meio que um berço fácil, assim, de se desenvolver e virar uma figura em destaque, assim, sabe? E quando a gente ganha destaque muito cedo, a gente, tipo, gosta, né? Uma coisa que amacia nosso ego, assim, vamos dizer. E como eu já estava muito inserido nisso, eu vi nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro, eu vi nisso uma oportunidade de continuar realizando o meu sonho, que é escalar no meu tempo livre e não livre, sabe? Tipo assim, eu não me via fazendo outra coisa, então era uma coisa que eu queria conquistar. É, eu vi através das competições um mecanismo de continuar fazendo isso, sabe? Então, tipo, beleza, a competição é uma coisa que eu gosto de fazer? Gosto. Eu também gosto muito de não competir e escalar só na rocha. Se eu pudesse escolher entre um e outro, talvez eu não escolheria a competição, ou talvez sim, eu não sei dizer sobre isso. Mas o que eu sei dizer é que, pela competição, eu consigo achar um caminho de estabilidade, de viver do esporte e, consequentemente, aproveitar ele nos momentos bons e aprender como aproveitar ele nos momentos ruins, sabe? Então, tipo, sei lá, acho que o Chan, por exemplo, ele tem um pai e uma mãe escaladora e uma irmã escaladora, e se insere numa cultura que a escalada é gigante, né? Então, acho que a possibilidade dele de escolher um ao outro é muito maior, tá ligado? Então, tipo, acho que o atleta de escalada no Brasil, se ele quer ser escalador de pedra, ele tem que aceitar que nesse começo e até provavelmente até o final, ele não vai conseguir viver só de escalada, sabe? Porque é muito difícil ganhar o, o coro de patrocínio das marcas, ou então, tipo, como é que você explica assim para um patrocinador? Pô, eu sou atleta, mas você compete? Não, eu só escalo na pedra. Aí, tipo, tá, mas como que, sabe, como que entra o destaque? Se você não é um recordista, tipo o Camargo ele é brasileiro e é um puto expoente na América do Sul e no mundo, porque ele faz primeiras ascensões muito difíceis, né? Faz coisas que ninguém faz. Só que isso, se ele ocupa esse espaço, logo ninguém mais ocupa esse espaço. Então, tipo, é muito difícil de escolher, sendo que é um caminho meio ingrato, assim, sabe? Eu não tô querendo dizer que eu escolhi a competição por eliminação. Tipo, a competição veio antes de eu poder escolher qualquer coisa, assim, e eu me encontrei nesse caminho. Logo, eu continuei fazendo, sabe? Mas eu nunca deixo de escalar na rocha porque é uma coisa que eu amo, né? Então, tipo, digamos que o ambiente que eu mais amo, que é a rocha, tá preservado. É um ambiente que não tem pressão, é um ambiente que, tipo, não me gera grana, é um ambiente que tá lá e é meu, ninguém toca, sabe? Agora, a competição é um lugar onde é a minha profissão, sabe? É onde eu, tipo, me desenvolvo como profissional de escalada, digamos assim. Entendi. Cara, e é uma escolha, assim, bastante inteligente e consciente. E também me lembra sobre uma entrevista que eu vi sobre o Jakob Schubert. Então, ele estava falando que, bom, que ele vê, né, a escalada indoors e outdoors evoluindo em caminhos distintos, enquanto na visão dele deveria meio que ser a mesma coisa, deveriam ser irmãos ao invés de modalidades distintas. Então, já que a gente está falando sobre isso, como que você vê assim essa distinção e a forma como o modelo de escalada indoors, né, competitivo, está se desenvolvendo em contraste com o que a gente vê na rocha? Eu acho assim, o Jakob, ele é um ferrenho defensor do old school climbing, assim, tipo, ele gosta muito quando o estilo é parecidíssimo com a rocha, é uma coisa que, tipo, ele viveu e aprendeu a fazer isso, né? Só que uma criança do Japão, que começou com 6 anos, ele nunca escalou na rocha, sabe? Tipo, sempre ele se acostumou a escalar nesse estilo moderno, entendeu? Então, para ele, ele não sabe escalar esse outro estilo. Então, tipo, eu acho que sempre os escaladores de competição, eles eles não devem ir para uma competição querendo algo ou sendo um teste, tipo, sendo um testador de boulders. Ele tem que ir lá, olhar para o boulder e dar o melhor dele, tá ligado? Tipo, independente do que esteja pela frente, se é um estilo moderno, se é um estilo não moderno, se é um estilo fácil, se é difícil, se é um round complexo, se é feio, se é machuquento, foda-se. Ele não pode, tipo, ficar julgando isso, sabe? Ele tem que ir lá e escalar. E aí, tipo, eu tenho aprendido muito a fazer isso, porque
eu também sou um pouco dessa geração que, quando eu comecei a escalar, pô, não tinha isso de coordenação, não tinha boulder por agarro, não tinha volume, essa patera dura, tudo isso muda, né? E aí eu fui meio que nessa onda, sabe, de me desenvolver nesse processo de transição do estilo da escalada. Porque no final das contas, tem um dizer, fala assim, pô, se o root setter vai lá e coloca só boulder físico na parede, os caras da Copa do Mundo é tão forte que não diferencia ninguém, todo mundo vai fazer as paradas. E eu não sei se eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, eu em partes acredito nisso, e eu tô curioso pra saber se o estilo cambiasse, tipo, se mudasse completamente da água pro vinho e tivesse só old school climbing, se a gente ia ver tantos tops assim, sabe? Eu acho que isso é muito relevante por conta dessa questão da gente ficar acreditando que a escala de competição ela é refém do estilo moderno justamente porque o old school não resolve a separação dos atletas. Eu não acredito muito nessa ideia, sabe? Então, o que eu quero dizer é que eu acho que o Iaco, por exemplo, ele gostaria de ver mais estilos que ele vai bem, tá ligado? É isso, tipo, assim como um japonês de 10 anos quer ver mais estilos que ele vai bem. E cada um quer o seu melhor, né? Tipo assim, eu acho que o grande segredo e a coisa que mais a gente está aprendendo nesse training camp aqui da CBE com esse técnico internacional é justamente sobre isso. Tipo, não dá nome aos bois, é chegar lá, olhar o boulder e, velho, a minha missão não é julgar nada, é chegar lá e escalar, sabe?